pra te buscar outra vez. Obrigada ainda. Pois é. Agora eu vou ficar uns meses fora. Muito bem, agora são 9 horas com mais 1 minuto. Nós estamos aqui na Rádio Minuano FM 104.9, 22 graus é a temperatura aqui nos altos da Duque de Caxias, no centro aqui de Sarandi, como nós vínhamos anunciando aí nas nossas redes sociais, na nossa programação. A partir de agora, nós vamos conversar com as psicólogas aí da Clínica Psique, que é a Vanessa Polete e também a Gabriela Assunção. Vamos conversar sobre o Janeiro Branco e nós estamos recebendo elas aqui. Você já nos acompanha também via Facebook e a gente vai bater um papo com elas aí sobre o Janeiro Branco. Começando pela Vanessa. Vanessa, nosso bom dia. Seja bem-vinda aqui na programação da Minuano. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes também. Agradeço de imediato o convite e estar aqui falando sobre um assunto muito pertinente, né? E que ao longo do mês vai ser muito comentado também. Doutora Gabriela Assunção também aqui conosco, nós já conversamos outras vezes, mas na época da pandemia, né? Sempre a gente estava de máscara, né? Ficava difícil de reconhecer. Mas, doutora Gabriela, o nosso bom dia também, seja bem-vinda aqui na nossa programação. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os colaboradores da Minuano. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui pós-pandemia agora, né? Pra gente poder bater um bate-papo aí sobre saúde mental. Sobre a Clínica Psique, o que vocês gostariam de destacar? Onde está localizada? Quantos são os profissionais que atuam ou as profissionais que atuam? Nós somos uma clínica de saúde mental, né? Onde nós temos profissionais da área da psicologia. Eu e a Gabi somos as sócias proprietárias, então, né? E além de nós temos mais 3 psicólogas que atuam juntamente conosco. Além disso, nós temos um médico psiquiatra também que atua lá na clínica, né? A clínica, ela fica no edifício Lavoro, né, no 7º andar. Eu gostaria de saber, agora entrando no assunto do Janeiro Branco, o que é, para quem está nos ouvindo nesse momento possa se situar, o que significa o Janeiro Branco? Janeiro Branco, então, é uma campanha desenvolvida pelo psicólogo Leonardo Abraão, um psicólogo mineiro. Ele lançou essa campanha porque no janeiro, né? Porque janeiro é o primeiro mês do ano, então é um mês onde a gente começa a refletir sobre todas as possibilidades do qual a gente quer metas, né? Atingir objetivos durante o ano. Branco, porque como se fosse uma página em branco, então, que aí a gente vai escrever aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer desejar, aquilo que a gente quer melhorar de um ano para o outro. Eu acho que todos nós, quando chegamos ali no mês de dezembro, a gente faz meio que uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante o ano, né? A gente começa a pensar, então eu conquistei tal coisa, atingi tal objetivo, né? Algumas pessoas conseguem ter uma visão positiva do ano, outras não tanto, né? Isso vai de cada um, acho que vai do pensamento, da saúde mental de cada pessoa. Tem gente que deprime muito no final do ano, tem pessoas que ficam muito felizes com as festas, né? Isso vai da saúde mental de cada um. E o janeiro a gente consegue organizar, então, toda a programação ali psiquicamente do ano que está por vir, né? O que eu quero atingir de objetivos, quais são minhas metas, o que eu quero melhorar na minha vida, né? O que eu não quero repetir do ano anterior, e por isso então é o Janeiro Branco. Antigamente nós não tínhamos aí as informações. Muitas vezes a pessoa tinha o problema mental ou a criança já nascia com um determinado problema e não havia a informação que nós temos hoje. Hoje nós temos recursos aí, informações, enfim. Como é que está essa situação hoje? Em termos aí de informações, quer dizer, hoje as pessoas têm mais consciência dos problemas que lá atrás, daqui um pouco, a pessoa nascia com um determinado problema, mas as pessoas não davam bola lá, o fulano lá ele é louco, ele não, né, falando uma linguagem bem popular. Mas hoje não, hoje sempre tem um recurso, né? Isso. Hoje nós mudamos o conceito de saúde, né? Porque antigamente saúde era ausência de doença, né? Hoje nós vemos a situação de um modo diferente, né? Não é apenas a ausência da doença, mas também um bem-estar físico e emocional, né? E são várias situações que nos levam a essa qualidade de vida e esse bem-estar, né? Claro que existem indivíduos que nos procuram também com um histórico de vida onde acaba trazendo umas impossibilidades mais difíceis em questão de recurso emocional para lidar com as situações do dia a dia hoje, né? A maioria das pessoas nos procuram em um momento onde a sua vida já está
delicada nesse momento, né? E aí procuram nós como um pedido de ajuda, né? É muito comum as pessoas nos procurarem no momento mais drástico, no momento onde a situação já avançou, né? Pouco se procura no momento de prevenção, né? Mais no momento onde a situação já está mais avançada, né? Mas vejo que já evoluímos, se formos pensar assim nos últimos 10 anos, as pessoas têm falado mais sobre saúde mental, têm se preocupado mais com isso. A gente tem visto o impacto disso no dia a dia hoje das pessoas, né? A nossa rotina hoje é muito estressante, é muito corrida. Então as pessoas têm buscado alternativas para conseguir lidar com isso, né? E a psicoterapia, ela tem favorecido, né, as pessoas para que elas possam então melhorar sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde mental. Como é que o mundo moderno hoje tem contribuído de forma negativa para isso, né? Porque eu nasci em 1968, né? Então eu peguei a geração 70, 80 ali, onde a gente costumava brincar na rua, jogar bola na rua, interagir até tarde com os colegas, com os amigos, enfim. E hoje não, hoje é a questão do celular, é o computador, são outras atrações, outras tecnologias. Claro que tem o seu lado positivo, mas negativamente, como é que isso influencia daqui um pouco você ficar só no computador, ou você ficar só no celular, em redes sociais, enfim, como é que isso impacta nessa questão, desde da criança, o adolescente, até a vida adulta? As redes sociais, então a gente percebe que o maior mal delas, né, hoje em dia seria as comparações. A gente percebe muitos adolescentes, não só adolescentes, porque hoje todo mundo tem acesso, né, a gente percebe até alguns idosos, às vezes, atendendo, já estão alienados às redes sociais. Claro que é bom no sentido de que aproxima pessoas que estão longe, né, às vezes um familiar que está longe, você consegue acompanhar ele ali pela rede social, mas ao mesmo tempo as comparações da vida perfeita que elas entregam, né? Por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma rede social onde, se a gente passa muitas horas olhando o Instagram, a gente vai começar a comparar a nossa vida com algumas pessoas que estão lá. Então, a gente vai começar a pensar, essa pessoa tá viajando, tá curtindo a vida, eu tô aqui trabalhando, né? Às vezes a gente vê uma família que parece perfeita, né? Naquela imagem, a gente acha que ninguém briga, que ninguém tem desentendimentos, né? Naquele contexto, naquela imagem que a gente enxerga, mas não, a gente sabe que é uma ilusão aquilo, né? Até a questão do corpo, né? Às vezes a gente vê um corpo perfeito, uma pessoa sem nenhum defeito lá na rede social, é muito fácil a gente digitar uma foto e ficar perfeita lá, né? E a vida real não é isso. Então, as comparações é algo que acaba mexendo muito. Eu vejo, assim, pessoas com crise de ansiedade hoje chegando no consultório comparando-se muito, né? Como se não estivessem vivendo a vida de fato, porque acabam se projetando lá numa blogueira, em alguém que tem muito tempo e vive da internet, né? Para conseguir ali divulgar um trabalho, e às vezes as pessoas acabam se comparando, querem ter a mesma vida, né? Querem ter a mesma imagem daquele blogueiro que está ali, mas não tem como, não tem as mesmas possibilidades. Então a gente tem que cuidar muito isso. Eu acho que a ansiedade, ela tá bem alienada a questão da rede social, sabe? Principalmente. E na rede social todo mundo é o mais feliz, né? A família é a mais perfeita, quer dizer, na maioria das vezes não existe defeito, né? Ninguém posta defeito, né? É muito difícil alguém postar algo ruim, né? Nas redes sociais. Tu vai lá, tu enxerga a imagem perfeita, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Às vezes a gente olha e pensa, meu Deus, essa pessoa tem muito dinheiro porque tá sempre viajando, fazendo isso, fazendo aquilo, né? E acaba se comparando, e na verdade às vezes não é nem isso, né? Aquela imagem que tá lá é algo muito vazio. Se a pessoa posta algo bom porque realmente ela não tá se sentindo bem, para chamar atenção, né? Alguns excessos, eles escondem algumas faltas, né? Sim. Então a gente precisa também analisar isso. Agora, a mente humana sempre foi, e vocês que são profissionais, aí sempre, digamos assim, um mistério, né? Tem uma música dos Titãs que diz o seguinte: cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Quer dizer, cada um sabe, né? Onde ele aperta o sapato, cada um sabe o que tá dentro dele, né? E aí nessa questão do mental, assim, como é que vocês como profissionais, como é que faz para ter uma percepção dessa... Claro que não vai adivinhar o que a pessoa está pensando, né? Mas para ter uma percepção, assim, do trauma ou do drama que daqui a um pouco a pessoa está vivendo,
mesmo ela falando, o que dá para... Como é que vocês fazem para perceber isso? Sim, na verdade, isso vem de um senso comum que o psicólogo consegue adivinhar aquilo que o outro está sentindo, né? Mas a psicologia é uma ciência pautada no funcionamento também desse paciente, né? Então, ao longo do tratamento, nós iniciamos com uma demanda, né? E aí sim a gente vai entendendo quais são as queixas desse paciente, qual o histórico de vida que esse paciente tem, o que esse histórico contribui ou dificulta hoje na sua vida, no seu modo de viver, né? A gente gosta de dizer assim na psicologia que aquilo que o paciente manifesta hoje é um reflexo também daquilo que ele já viveu, né? Então, nós não podemos descartar todo o histórico de funcionamento. Eu trabalho na abordagem sistêmica familiar, né? Então, o meu olhar é muito voltado para aquilo, o contexto onde o paciente vem, né? Como que é o funcionamento dessa família, como que são os papéis dentro dessa família, como ele aprendeu a viver, qual foi a visão de mundo que foi lhe passado, né? Tudo isso contribui para nós entendermos qual é o funcionamento desse paciente hoje e o que ele está manifestando de dificuldades na vida dele, né? Então, a gente faz toda uma análise para entender o que a gente tem de recursos, o que a gente tem de dificuldades e também conseguir compreender esse momento de dificuldade hoje. A genética tem a ver, com certeza. Muito, principalmente em casos que a gente percebe assim, transtorno depressivo, por exemplo, né? A gente pega um paciente que tá com um transtorno depressivo leve, vamos supor, né? Ele já vem de uma família que, se a gente não fizer uma intervenção, às vezes muito rápida, de muita urgência, esse transtorno automaticamente ele vai se agravando. Então, de moderado a grave é muito rápido, né? O avanço desse transtorno. Por quê? Porque às vezes a família já tem, dentro do próprio histórico familiar, né, a parte genética, casos, às vezes suicídio, né? Às vezes casos de transtorno bipolar de humor, né? A própria esquizofrenia também, a gente percebe que tem um grande índice genético. Então, tu consegue visualizar ali mais ou menos na anamnese do paciente já, né? Na primeira sessão, como que é essa família, né? Além da questão do ambiental, que é os conflitos familiares, também existe a parte genética, sim, que é algo que influencia bastante, inclusive, né? Se você já vem de uma família com problemas psicológicos, obviamente tu já tem que procurar essa psicoterapia como algo de prevenção, preventivo, para não deixar se agravar, porque todo transtorno ele começa leve, ele não começa grave, né? Começa com alguns sintomas leves, mas se não tratado, ele pode ir para uma gravidade, sim. Sim. Eu acompanho uma série chamada Virgin River na Netflix. É uma série que é romance, é policial, tem um drama, é todo um... E aí nessa série tem um personagem que é um veterano, um sargento veterano da Guerra do Golfo. E na história ele estava participando da Guerra do Golfo e ele comandava um batalhão lá, mas ele não conseguiu... acabou morrendo a maioria dos comandados dele, né? E ele conseguiu se salvar, voltou da guerra, mas aí ele encucou de que ele que tinha que ter protegido os seus comandados. E hoje ele tem pesadelos, né, sobre o ocorrido. Ele bebe bastante, bebe demais, com esse trauma, quer dizer. E aí eu estou citando isso, né, um exemplo, né, mas digamos uma desilusão amorosa, um acidente, alguma coisa que aconteceu. Como é que um trauma como esse pode afetar mentalmente a pessoa? Eu costumo dizer que todas as pessoas têm seus traumas, né? Os traumas mais graves, outros nem tantos, né? Mas a nossa vida, ela é constituída por momentos onde nós vamos passar por situações críticas, né? E isso, sem dúvida, deixa marcas, né? E a partir dali, nós podemos desenvolver uma série de sintomas também, né? Você citou, assim, situações que acabam, sim, trazendo daqui a pouco um estresse pós-traumático, né? Que é um transtorno que acaba acometendo depois de uma situação muito delicada, onde a gente acaba desenvolvendo uma série de sintomas. Então, com certeza, qualquer situação que nos machuque, né? Que nos desafie, vão trazer, dentro do nosso funcionamento também, uma série de dificuldades, mas isso tudo depende da personalidade, né, da forma da pessoa resolver seus conflitos, resolver suas situações, né? Por isso que nós dizemos que cada indivíduo é único, né? Porque cada um tem o seu jeito de agir, tem seu jeito de lidar, né? Se a gente for pegar duas pessoas que passaram por um trauma de acidente,
tem grande chance também de cada uma ver a situação de um modo diferente, de ter reagido de um modo diferente, porque nós somos pessoas assim, né? Cada um tem seus recursos para poder lidar com as situações do dia a dia, né? E aí, quando a situação ela se torna assim um trauma, ele precisa ser tratado. Eu leio muito e assisto também sobre questão de psicopatas, né? E aí quando eu leio ou assisto alguma coisa sobre isso, nos Estados Unidos, por exemplo, uma boa porcentagem deles são veteranos de guerra. Quer dizer, teve um cidadão que explodiu uma escola lá em Oklahoma City, lá nos anos 90, que era veterano de guerra. Aí depois tinha um que ele ficava dentro de uma van e matava as pessoas, atirava e ninguém via de onde é que saiu o tiro até que descobriram. Era veterano de guerra também. E tantos outros casos que o cara, quer dizer, isso afetou eles de uma maneira que acabaram virando psicopatas, né? Sim, muito pode acontecer, né? Como uma forma também de um mecanismo de defesa, né? Sim. Eu faço algo para tentar me prevenir de sofrer. Então é muito mais fácil provocar dor do que ficar suscetível a sentir a dor, né? Isso me fez até lembrar, eu trabalhei anos em hospital, né? E dentro desses meus atendimentos hospitalares, um dia eu tive a felicidade de atender, então, um senhor que ele participou da Segunda Guerra Mundial e ele trazia lembranças, assim, fantásticas da guerra, né? Algo assim com muito detalhes, né? Parecia que ele estava vivendo aquilo parecia que ele tinha vivido aquilo ontem, sabe? Sim. E esse senhor comentou, então, que eles eram em 7 irmãos e um deles teve um trauma tão grande nesse período da guerra, que ele era mais criança, que mudou completamente a personalidade dele. Ele começou a ter ações, né, de condutas diferentes do restante da família. Então teve gente que entrou num transtorno depressivo, teve gente que ao longo do tempo, né, se tornou ansioso, teve outros que aprenderam naquele momento de guerra, de fragilidade, e se tornaram mais protetor em relação à família, e um dos irmãos começou a ter problemas de conduta, então começou a tratar mal os pais, né, a tratar mal os próprios irmãos. Hoje é uma pessoa que não consegue se relacionar, né, com nenhuma parceira. Então a gente vê que sim, um trauma ele pode modificar muitas questões psíquicas, né. Claro, muitos deles ainda eram crianças, então na fase da infância isso gera uma modificação muito maior, porque tu tá formando a tua personalidade e você passou por um trauma muito grande, né? Então ali agora eu acabei lembrando desse fato. Sim. Que foi algo que ele me disse e que me marcou bastante. Durante a infância deles, ter participado daquele momento foi algo muito traumático. Agora, que tipo de cuidado nós temos que ter, ou que tipo de percepção nós temos que ter com o familiar ou com o amigo e perceber, olha, o fulano, o ciclano ali, ele não tá legal, ele não tá... Qual é o tipo de cuidado, qual é o sintoma que daqui um pouco, se é que é possível detectar algum sintoma? É possível, sim. A mudança de comportamento é o principal sinal que a gente tem que observar, né? Como você citou, são amigos, são familiares, então a gente conhece muito bem essas pessoas, né? E à medida que essas pessoas vão mudando o seu comportamento, o seu modo de agir, ali já é um sinal, né? Por exemplo, a pessoa que é mais agitada, que é mais falante, né? Daqui a pouco ela tá mais quieta, ela tá mais reservada. A gente já vai observando que alguma coisa ali não está dentro do seu funcionamento natural, né? Ou daqui a pouco aquela pessoa que era mais quietinha tá mais agitada, tá se colocando em risco, né? Então a principal situação que a gente tem que se deter é na mudança de comportamento, né? Claro que quando a gente fala em algum transtorno específico, nós temos alguns sinais, alguns sintomas também que nós podemos estar avaliando de um olhar mais analítico, né? Mas eu sempre gosto de dizer assim que a família não tem esse olhar, né? Os amigos não têm esse olhar que daqui a pouco o mesmo profissional vai ter, né? Então a principal situação que a gente tem que se atentar é de que forma essa pessoa está se relacionando, né? De que forma essa pessoa está agindo, se isso tem a ver com o seu jeito natural de ser, ou essas mudanças foram provocadas por algumas situações também, que daqui a pouco ela precisa de ajuda. Isso também, a abertura para um momento de ajuda é muito particular. Tem pessoas que são mais abertas e que recebem muito bem uma ajuda, né? São pessoas que são mais fechadas, né? Então, às vezes, dificulta também a abordagem nesse sentido, né? Mas a família... que a mudança de humor, né, Vanessa, tá muito relacionada também à questão, às vezes, da gente não perceber, o indivíduo tá chamando a atenção, né, daquele familiar, e aí todo mundo finge que não tá acontecendo nada. Aí ele vai lá e tem uma explosão, às vezes, né,
E aí, opa, o fulano tá descompensado, né? Mas a mudança de humor muitas vezes vem já acontecendo há muito tempo, mas é quando a pessoa descompensa é que as pessoas observam, né? Vai lá e explode, né? Vai lá e comete, acaba brigando ou tendo algum ato violento, às vezes dentro de casa. Aí percebe que não tá legal, né? Qual é a linha, qual é o limite que existe, por exemplo, entre uma depressão, um estresse, né, e uma doença mental propriamente dita? Ou tudo isso é doença mental? Digamos assim, o limite que existe, digamos, eu tô com uma depressão, mas isso pode partir para um problema mais grave de forma mental. Enfim, não sei se eu me fiz entender. Sim, eu acho que assim, a questão da diferença entre, por exemplo, a depressão e a tristeza, né? A ansiedade é normal, né? Que é um sintoma que todo mundo tem, e a ansiedade patológica, né? Quando que se torna um transtorno? Quando existe um sofrimento significativo, né? Quando a gente já tá com uma pessoa... porque assim, estar triste é normal, assim como estar feliz. Tem dias que eu estou feliz, né? Que tá tudo acontecendo de uma maneira legal na minha vida, e daqui a pouco acontece algo que vai modificar o meu humor. Então eu vou estar triste. Acho que é normal a gente passar por altos e baixos durante a vida, né? Precisamos disso. A linha da vida, ela é feita de altos e baixos. Porém, quando a tristeza, ela se torna repentina, você passa por episódios muito grandes de tristeza, e essa tristeza acaba te gerando um isolamento, acaba te gerando sintomas aonde você acaba, às vezes, nem conseguindo mais ter uma higienização, um cuidado consigo mesmo, você acaba não achando mais graça em nada, você simplesmente se isola de todos, né? Às vezes a gente vê pessoas que ficam meses trancadas no quarto, não quer nem almoçar, né? Não quer nem jantar com o familiar. Então aí a gente já vê que a pessoa já tá num sintoma depressivo maior. A ansiedade também. Pessoas que têm transtorno de ansiedade é diferente de uma ansiedade considerada normal, que é a ansiedade da gente estar aqui hoje falando, né, Vanessa? A gente fica um pouco nervosa, a gente fica um pouco ansiosa, isso é normal. É uma ansiedade saudável. Agora, a ansiedade no qual ela acaba te prevenindo de tudo, ela te proíbe de tu ter uma vida dentro de uma normalidade. Por exemplo, tu sai em público e tu tem um transtorno de pânico, você não pode estar perto de mais pessoas, né? Aí já é uma ansiedade patológica. Aí a gente já tem que começar a observar. Dor no peito, falta de ar, né? Ataque cardíaco. Às vezes as pessoas chegam no hospital achando que estão infartando, mas estão com uma crise de ansiedade. Parece que o meu coração tá saindo para fora. E é uma crise de ansiedade. Muita gente não consegue observar hoje a diferença disso, né? Às vezes, quando o médico diz, você tá passando por um período de ansiedade, você precisa tratar isso, as pessoas não levam a sério. Vão no cardiologista, fazem todos os tipos de exame, porque acham que não pode ser ansiedade. Tem muita gente que quando o médico passa um medicamento para tratar essas causas de ansiedade, não levam nem a sério isso. Acabam tomando 1 ou 2 vezes aquela medicação e não querem mais fazer o uso. E aí aquilo vai se tornando cada vez mais agravante. Então a gente percebe muito os pacientes hoje uma dificuldade, principalmente em pessoas mais idosas, às vezes mais conservadoras, a olhar para a saúde mental com a mesma importância de olhar para a saúde física. Porque se for um problema do coração, ninguém vai ficar sem medicação. Agora, se é ansiedade, não vou tomar isso aí faz mal. Né? Como é que fica a afetividade da pessoa, por exemplo? Vamos citar, eu amo minha família, meus filhos, colegas de trabalho aqui e tal. E aí, como é que fica a afetividade de uma pessoa perturbada mentalmente? O que dá para se dizer nesse sentido? Sim, tudo depende do quadro clínico que essa pessoa está apresentando, né? Tem pessoas que no estado depressivo, ela pode demonstrar uma carência afetiva muito grande, né? Uma necessidade de afeto muito grande, ou daqui a pouco ela pode estar demonstrando um isolamento, né? Onde ela não quer receber afeto, ela não consegue demonstrar afeto também, né? Mas dentro dos quadros diagnósticos, a gente vai ter sintomas que são mais possíveis de acontecer dependendo de cada situação, né? E isso também eu acredito que ressalta muito a personalidade do indivíduo, né? Se é um indivíduo onde tem uma exposição afetiva maior, onde ele consegue demonstrar maior, daqui a pouco isso vai ficar se sobressair bastante, né? Ou daqui a pouco já é um indivíduo fechado, isso também vai potencializar a personalidade que aquela pessoa tem, né? O seu funcionamento. Agora, a pessoa tem essa consciência, por exemplo, a gente sempre usa uma frase, até em tom de brincadeira às vezes,
minhas crianças estão me deixando louco. Ah, mas lá no trabalho estou me estressando, estou ficando louco. No meu caso, que sou colorado, o Inter já vem me deixando louco faz tempo já, né? E aí eu queria perguntar o seguinte, a pessoa tem essa consciência, poxa, eu não tô legal, eu tô com um problema e eu preciso de... Existem casos de que existe essa consciência? Algumas pessoas conseguem ter essa consciência, tanto que às vezes essa própria pessoa, ela busca o nosso serviço se dando conta de que está perdendo o controle, né? Outras não tanto, outras acabam às vezes tendo que ser alertada por um amigo ou por um familiar, porque realmente não consegue mais se notar, né? Não consegue mais avaliar os seus sintomas. Mas grande parte tem consciência, sim, de estar perdendo o controle, por exemplo, né? Hoje a gente consegue avaliar desde uma questão do trabalho. Às vezes você tá num ambiente de trabalho e um colega faz uma brincadeira. Se tu tá num momento de vida não muito legal, tu não vai receber aquela brincadeira, né? Ou aquele comentário, às vezes, de uma maneira positiva. Tu vai se revoltar com aquilo. Então a gente consegue observar. Hoje, dentro do ambiente do trabalho, dentro do ambiente familiar, dentro dos próprios relacionamentos, eu acho que o ano de 2021, 22 e 23 foram anos que marcaram muito a gente em relação à psicoterapia, porque foram anos de grandes separações, né, dentro dos casamentos ali, né, pessoas que se divorciaram, pessoas que não tiveram mais paciência em manter aquela relação. Então a gente percebe que muitos dessas pessoas esses pacientes vieram tendo consciência, depois de um tempo, que perderam o controle dentro do relacionamento, mas não só dentro do relacionamento amoroso, também no relacionamento do trabalho, também com os amigos, né? Então às vezes a gente precisa ter uma perda para perceber, né, a gravidade da coisa. E o estresse hoje tem sido algo muito notável, né? Quando a gente se fala em saúde mental, nós vemos que nos últimos anos o estado de estresse das pessoas tem aumentado, né? Se a gente for parar para pensar, como nós comentávamos antes, a vida ela mudou muito, né? A rotina das pessoas tem mudado muito, onde existem muito mais compromissos, muito mais exigências que a gente tem que cumprir, né? A vida da mulher mudou, a vida do homem mudou, né? Houve uma movimentação muito grande em sair do campo e em vir para a cidade, né? E ali a rotina é muito diferente, né? Então hoje nós vemos, a gente traz essa prática clínica também, né? Mas na clínica nós vemos o quanto isso é presente no dia a dia das pessoas, né? Os níveis de estresse, né? E isso acaba impactando também no núcleo familiar, né? E aí todo mundo ali acaba sentindo os efeitos do estresse, né? E aí isso pode ir evoluindo, sim, para outras complicações, né? Então, eu digo que teve gerações que foram muito prejudicadas por essa mudança que ocorreu ao longo desses últimos anos, né? Porque tiveram que ter um nível de adaptação muito grande, porque o modo de se relacionar, o modo de sentar com a família, a rotina, tudo mudou, né? Então, às vezes a gente não consegue ter esse nível de adaptação às mudanças da vida, né? Sim. E isso acaba gerando uma série de estresse e outros sintomas também. Algo que é muito presente, que nós conseguimos observar, é a intolerância, né? Eu consegui tolerar situações, eu consegui tolerar daqui a pouco um colega que não tá bem, né? Eu consegui tolerar algumas situações na vida hoje tem sido muito difícil, né? Então isso também acaba acarretando uma série de dificuldades, e aí leva também as pessoas a procurarem ajuda também, né? Uma ajuda para tratar suas questões emocionais. Interessante que nós vivemos hoje sob pressão, né? Quer dizer, a minha loja tem que vender mais, eu preciso bater tal meta. Não, mas eu preciso disso. Mas eu tenho que estar magro porque o fulano também está magro. Mas o meu programa de rádio tem que ser o mais ouvido. Quer dizer, então você vive nessa constante pressão, né? Numa pressão, e aquilo que nós falávamos antes também, né? Da comparação, né? E a comparação, ela nunca é justa, porque eu sempre vou procurar alguém que eu penso ser superior a mim, Sim. né? Eu nunca vou procurar alguém que eu considero que seja inferior em alguma característica, né? Então a comparação, ela nunca é justa, porque isso acaba fazendo com que a gente tire o olhar daquilo que está sendo bom, né? Da gente avaliar naquilo que nós conseguimos evoluir, e a gente acaba olhando só aquilo que nós não estamos satisfeitos no momento, né? E a insatisfação é algo que nos derruba também, né? Faz a gente acabar se inferiorizando muito em relação às outras pessoas. Qual é o início? Como é que vocês iniciam um trabalho, digamos assim? Chega eu lá, estressado, tô ruim, né? Não tô me sentindo legal. Como é que é o início desse trabalho de vocês ali na clínica? Exato. Cada profissional trabalha dentro de uma linha teórica, né? Então a Vanessa acabou de comentar antes que ela trabalha dentro da sistêmica familiar.
né, que é a psicoterapia ali direcionada a casais, famílias, né, pode ser de forma individual, mas é uma linha aonde circula o conflito familiar. Eu trabalho na psicanálise, né, que é uma linha, então, de orientação analítica, onde a gente vai mais ao inconsciente do paciente. Temos profissionais que trabalham na linha cognitiva comportamental, né, que é uma terapia mais estruturada. Então, tem várias linhas teóricas ali dentro do consultório. Cada linha atua de uma forma diferente, mas o que a gente tenta obter, assim, de semelhança? Sempre o acolhimento ao paciente, né? A gente precisa entender que essa pessoa, esse indivíduo que está na nossa frente, ele é único e ele tem a sua história. Então, a gente precisa ouvir, né? Sim. Antes de manter ali um plano de tratamento. Eu acho que cada plano de tratamento, ele é individualizado a cada paciente, né? Então, às vezes a gente percebe, estou atendendo esse paciente, mas ele não vai se habituar à minha linha de atuação. Então, a gente vai ter que passar para outro profissional, talvez, porque dentro daquela linha dele vai ter um tratamento melhor, né? Mas acolher esse paciente, né? A primeira sessão, ela é uma sessão de acolhimento. Ela é uma sessão onde a gente vai escutar a história de vida do paciente, onde a gente vai entender o motivo e a demanda por ele estar lá, né? E acho que uma coisa que é muito importante é a questão sigilo, a questão da ética profissional. A gente trabalha hoje numa cidade, que é uma cidade pequena, é um interior, então muita gente se conhece, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso também. A gente atende várias famílias, às vezes eu atendo um membro, a Vanessa atende outro, a Caroline atende outro, a Gisele, então a gente tem bastante cuidado com isso também, né? A questão do sigilo, da ética, para que o paciente chegue no nosso consultório, na nossa clínica, ele se sinta bem e ele saiba que esse tratamento ele vai ser um tratamento sigiloso, né? Agora, hoje as pessoas, eu acredito, que estão procurando mais esse recurso, né, da psicóloga, da psiquiatria, né, do que antigamente, né? Sim, hoje as pessoas estão mais abertas a conhecer, né, o que é a psicologia em si, o que é uma psicoterapia, é algo que vem se falando mais, né, algo que as pessoas têm vencido um pouco medo de chegar à psicoterapia. Eu sempre digo na primeira sessão, né, que precisa ter coragem também para vir para uma psicoterapia, porque não é um processo fácil no sentido de ter que olhar para suas dificuldades, ter que olhar para coisas do passado em que daqui a pouco causaram dor, né? Então eu digo que a gente precisa ter um impulso de coragem também para conhecer o que é a psicoterapia e entender a importância que isso tem para que a gente possa então melhorar aquilo que não estava funcionando direito e poder ter então uma vida, um funcionamento, uma qualidade de vida melhor também, né? Mas eu vejo sim que nós evoluímos muito em relação a isso, né? Eu acho que essa geração mais jovem tem também quebrado esse tabu, né? E conseguido querer saber um pouquinho mais de como é esse funcionamento. A maioria das pessoas nos procuram e já dizem assim de imediato, né? Eu não sei muito bem como funciona, mas eu tô aqui, né? E eu quero também conhecer um pouquinho do trabalho, como funciona uma psicoterapia. E claro que temos pacientes também que já vêm no histórico de tratamento já mais a longo prazo, que permanecem também há anos, né, em psicoterapia, onde consegue compreender a importância que isso tem, né, vai vendo as mudanças que isso vai acarretando ao longo do tratamento e permanece no tratamento, né, e aí muito da indicação, acho que isso vem mudado bastante, porque nós conseguimos fazer com que as pessoas indiquem, fazer com que as pessoas relatem quais foram as mudanças, o impacto que isso teve, né. Sim. O Sidney Facioli, a saúde mental também inicia com um bom sistema digestivo. O nosso intestino é considerado o segundo cérebro. É o que está dizendo aqui o Sidney Facioli. Com certeza, até Freud falava muito sobre isso. A gente tem muitas pessoas que elas conseguem demonstrar, então, ali, alguns sintomas também psicossomáticos, né? A parte do intestino é uma parte que fala muito sobre saúde mental. Inclusive, tem vários estudos que falam sobre isso hoje em dia, né? Então, a gente consegue relacionar todas essas partes psicossomáticas, às vezes alguma dor, às vezes algum processo que está diferente ali no nosso corpo, não somente a questão do intestino em si, né, mas muitas vezes relacionado até mesmo ao estômago, às vezes relacionado às enxaquecas, né, tudo isso a gente consegue observar se a pessoa está ou não com uma saúde mental em dia. Você está conseguindo ter uma saúde física de qualidade,
automaticamente vai influenciar na sua saúde mental. E sua saúde mental vai influenciar na sua saúde física. Elas andam juntas, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem um cérebro aí que manda comando para todos os nossos outros órgãos, a gente tem que cuidar dele para que os outros órgãos também funcionem de uma maneira legal dentro do nosso corpo, né? O nosso intestino fala muito sobre isso, com certeza, não tenho dúvidas. A dificuldade de se superar um trauma, o que vocês procuram passar para o paciente? Digamos, aquilo que eu citei agora há pouco, do cara que era veterano da Guerra do Golfo, um acidente, uma desilusão amorosa, enfim. Cada um tem uma maneira de superar, o que vocês procuram passar para quem está com um problema desse tipo? Eu acho que tem que ressignificar esse trauma, né? Entender ele. Eu tenho, por exemplo, pacientes meus que passaram por um acidente de trânsito, né, na infância, que hoje têm dificuldade em dirigir, né? Vamos dar um exemplo disso. Então, a maneira como a gente trabalha esse trauma, ele é uma maneira muito particular de cada um, obviamente, né? Tem pessoas que conseguem lidar com esse trauma ao longo da vida e vão superando, né, algumas barreiras, ressignificando. Tem outras que demoram um pouquinho mais. Tem gente que em 6 meses de psicoterapia já consegue ali ter um resultado bem legal, uma resposta assim rápida. Tem pessoas que demoram às vezes 1 ano pra gente conseguir acessar aquele trauma, né? Porque ela tem que ter muita confiança no profissional para conseguir falar sobre isso. Então vai de cada indivíduo, de cada paciente. Mas hoje a gente consegue ressignificar esse trauma na psicoterapia e fazer com que a pessoa viva mesmo tendo passado por esse episódio, né? Agora, o Janeiro Branco é o mês aí do movimento que tem o objetivo de alertar para os cuidados com a saúde mental. Mas, no caso, isso é simbólico, né? Porque o ano inteiro tu tem que estar, né? Sim, justamente é simbólico por aquilo que nós falávamos antes, né? Ser o início do ano. Então é quando a gente para pensar sobre a nossa vida, né? Muitas vezes a gente faz uma reflexão sobre aquilo que passou, o ano que passou, né? Aquilo que a gente conseguiu conquistar, aquilo que a gente não conseguiu conquistar, né? E a gente começa a pensar esse próximo ano que tá ali e acaba fazendo as nossas projeções, né? Mas ele marca um novo ciclo, né? O ano, a nossa vida, ela é baseada em ciclos também, né? Mas o Janeiro Branco, ele vem para simbolizar esse novo ciclo, que é também a oportunidade, a possibilidade de um novo ano, né? Mas eu sempre gosto de dizer assim que o ano somos nós quem fizemos, né? Não adianta esperar um ano diferente se a gente continuar com os mesmos comportamentos ou com o mesmo funcionamento que não tá legal, né? Mas ele vem para simbolizar esse início, né? Como a Gabi falou antes, é como se fosse então uma página em branco que simboliza assim essa possibilidade de escrever uma nova história, né? De a gente traçar os nossos planos, nossos objetivos, mas com certeza nós temos que pensar e refletir isso ao longo do ano, né? Porque é com o passar do tempo em que nós vamos sim aprimorando e melhorando a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. A Anne Irene Simon, parabéns. Gabriela Assunção, você é uma ótima psicóloga. Abraços. Querida Anne. Muito bem, Muito nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Eu quero agradecer vocês e aproveitar que vocês possam deixar aí os contatos, o endereço, enfim. Sim, nós aqui agradecemos o convite, né? Nos colocamos à disposição, a clínica está à disposição também para quem nos quiser procurar. Nós temos também o nosso Instagram, né? Nós vamos fazer agora uma série de vídeos, né? Para simbolizar também o Janeiro Branco, né? Então a ideia é que no decorrer do mês nós vamos estar lançando os vídeos sobre o tema para poder também desmistificar um pouquinho do que é psicoterapia, do que é a saúde mental, né? Dar dicas de como a gente pode também estar melhorando e aperfeiçoando isso. Legal. Gabriela, muito obrigado também pela presença aqui e sucesso para vocês. Até se o pessoal quiser interagir ali, né, no link da live, porque daqui a pouquinho alguma sugestão de tema, né, que o pessoal gostaria que nós abordássemos nos vídeos, estamos abertos, tá, para isso. A gente quer tentar trazer o máximo possível de conhecimento em relação à saúde mental para a população. Eu agradeço novamente o convite e a oportunidade de estar aqui e desejo a todos um feliz ano novo, né? Que seja um janeiro aí de bastante reflexão para que seja um ano leve também, um ano bem positivo para todos nós. Tá legal. Muito obrigado então às doutoras Vanessa Polete e Gabriela Assunção, psicólogas, falando conosco sobre o Janeiro Branco, o mês aí da prevenção da saúde mental. Lembrando para você que
essa live que nós fizemos aqui vai ficar no Facebook da rádio, aí você pode acessar, quer ouvir de novo. Você que pegou a gente agora no finalzinho aí, pode ouvir toda a entrevista, com certeza é de muita valia aí para todos nós. Isso aí então, Jonathan. Muito bem, vamos ao nosso intervalo e voltamos em seguida.